Salve galera, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de dicas. O assunto de hoje é baseado em dúvidas que meus alunos sempre trazem e eu resolvi fazer um vídeo com dicas que eu considero que são importantes. Bom, hoje em dia nós vivemos um período em que o nosso principal problema é a falta de tempo, né? Nós perdemos muito tempo durante o dia com várias coisas, como por exemplo trânsito, filas. Fora isso, nós somos bombardeados a todo minuto por uma quantidade muito grande de informações, mensagem, WhatsApp, não sei o que. Então a gente acaba perdendo muito tempo. Todo mundo tem a impressão de que o dia passa mais rápido e você acaba não conseguindo ter tempo para fazer suas coisas. E baseado nisso, eu resolvi colocar algumas dicas que têm me ajudado nesses últimos anos, tem ajudado também a maioria dos meus alunos, e eu acredito que serão bacanas para que vocês consigam ter um quality time, como os americanos dizem, melhor, né? Que vocês consigam aproveitar melhor o seu tempo de estudos, né? Então, são algumas dicas básicas, mas que se vocês seguirem à risca, vocês vão perceber que vai melhorar bastante o seu aproveitamento, tá? Então, a primeira dica, eu acho que é importante que vocês separem um período do seu dia para se dedicar à música, né? Cada um sabe quanto tempo tem disponível para isso. Tem uma frase muito interessante de um famoso professor que deu aula na Berkeley, um famoso guitarrista de jazz, o Howard Roberts. Inclusive, em anexo na apostila, eu coloquei uma folha que tem um texto muito interessante dele, que diz o seguinte: perguntaram para ele quanto tempo ele acha que é importante que um aluno estude. E a resposta dele foi: um aluno que estuda 1 hora por dia, ele sempre vai tocar como um músico que estudou 1 hora por dia. Ou seja, se você estudar 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia, enfim, você sempre vai tocar melhor, você vai ter um domínio melhor do seu instrumento, você vai conseguir ter um raciocínio em relação à harmonia muito mais rápido, uma percepção muito mais rápida. Ou seja, quanto mais a gente consegue treinar, melhor, maior afinidade que você tem entre você, o seu instrumento e principalmente a sua música, ok? Então eu acho que é importante que vocês separem um período do seu dia. Como eu disse, cada um tem o período que tem disponível e vão tentar aproveitar o máximo possível, né? Se vocês conseguirem manter sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, todos os dias, aquele período, sei lá, 1 hora todo dia, durante, sei lá, 5 dias da semana, todo dia às 8 horas, seria bem bacana, porque fica uma coisa mais doutrinada, fica uma coisa mais funcional, né? Bom, a segunda dica que eu dou, que também vai estar em anexo no PDF que eu vou disponibilizar para vocês, é montar uma tabela baseada no tempo de estudo que você tem durante a semana. Então, por exemplo, vamos supor que durante a semana você consegue treinar durante 4 dias e em cada um desses dias você treina durante 1 hora ou 2 horas. Então você vai separar em pequenos períodos de 10 ou 15 minutos. Em cada um desses períodos você vai estudar um determinado assunto, tá? Os assuntos com que você notar mais dificuldade, por exemplo, estou estudando um tipo de fraseado novo em cima do modo frígio maior, mas está difícil. Então, ao invés de você estudar um único período, dobra esse período. Ao invés de estudar durante 15 minutos, estuda durante meia hora, né? Então, sempre priorizando as dificuldades, tá? Uma outra coisa que eu acho que é muito, muito importante. O que acontece muito é que depois de um dia de trabalho, tem alunos que trabalham o dia inteiro, saem do trabalho e vão para a faculdade, chegam tipo 11, 11h30 da noite em casa e tomam um banho, jantam e falam: agora eu vou estudar durante 1 hora. Aí o aluno chega e o amplificador está num quarto, que a esposa já está dormindo, a guitarra está desafinada, ele liga o computador e começa a fazer a atualização do Windows, ele não acha o pedal, o cabo sumiu, ou seja, ele não vai estudar. O cara que está cansado, ele não vai ter pique de ir atrás do cabo, de afinar a guitarra, de esperar o Windows atualizar, não vai acontecer. Então, a minha sugestão é muito importante que você tenha uma estação de trabalho pronta para uso. Como assim?
Um espaço pequeno, quanto mais simples, melhor. Tipo plug and play mesmo, de você chegar, plugar a guitarra e já sair estudando. Preferência com fone de ouvido para você não incomodar ninguém. Se você tiver um computador, melhor, porque aí você pode utilizar os softwares, Band-in-a-Box, Encore, Guitar Pro, que são softwares que vão ajudar, vão otimizar o seu tempo, né? Então vocês podem trabalhar com a tecnologia a seu favor, né? Mas é muito importante que essa estação de trabalho esteja pronta para uso, para que não tenha desculpa de falar, cheguei em casa, não achei o cabo, cansei, fui dormir. Não, você tem que se obrigar a estudar. Você tem que pensar que aquilo é uma coisa que vai te fazer bem. Então se você se dedicar a isso, a médio prazo, você vai estar tocando melhor e isso vai te fazer um bem, né? É assim que a gente tem que pensar. Não pode pensar, tipo, putz, eu tenho que estudar, tenho aula amanhã, o Afonso vai me dar bronca. Não, você tem que estudar para você e somente por sua causa, ok? Então essa estação de trabalho tem que ser bem simples, guitarra pronta, se for computador já liga no computador, fone de ouvido, para você chegar em casa, toma um banho, janta, já senta na sua estação de trabalho e começa a estudar, tá? Vocês vão perceber que isso já faz uma grande diferença. Outra coisa, o que estudar, né? Eu costumo falar para meus alunos que seria bacana se vocês conseguissem separar os assuntos que vocês conhecem em duas tabelas diferentes. Primeira tabela, ou coluna, tabela A, por exemplo, são os assuntos que vocês já dominam. Sei lá, pentatônica, menor com sétima, modo mixolídio, sei lá, enfim, todos aqueles assuntos que vocês já estudaram, vocês têm um certo domínio e não tem necessidade de ficar treinando todos os dias, né? Se você já chegou no ápice da sua técnica em relação à pentatônica menor, não é estudando todos os dias que ela vai melhorar. Não é assim que funciona, né? Então essa tabela ou coluna A é o que a gente chama de zona de conforto. São aqueles elementos que já fazem parte do seu jeito de tocar. Sabe aquela carta na manga? Você vai sair para tocar, você não sabe muito bem o repertório, esqueceu o sol, é isso que eu vou fazer, pentatônica e boa noite. Então são aqueles assuntos que você já domina. Esses assuntos você pode treinar, por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana, no máximo. Procura priorizar os outros dias com assuntos que vocês ainda não têm um certo domínio. Por exemplo, é o que a gente colocaria na coluna B, que são assuntos que você acabou de estudar, que ainda estão frescos, você ainda não assimilou tudo, técnicas que você ainda não tem uma certa destreza, um repertório que você tem que tirar, mas você ainda não conseguiu, ou por falta de tempo, ou por N motivos, ou porque a sua técnica ainda não é compatível com aquele nível musical, enfim. A coluna B, ou vamos chamar de coluna B melhor, são aqueles elementos que você tem que estudar. Você vai priorizar os seus estudos em cima dessa coluna B, dessa tabela B. A sacada é, a médio prazo, vocês transferirem esses assuntos da tabela B para a tabela A. Ou seja, eu não sei tocar, por exemplo, o campo menor melódico. Vai para a coluna B. Então toda vez que você for estudar o campo menor melódico, por exemplo, ou os modos gerados, enfim, cada vez que você estuda, você vai assimilando melhor. Tem o lance da memória muscular, tem o lance do subconsciente, que vai assimilando os intervalos, a sonoridade. Aos poucos, você vai trazendo esses assuntos que ainda não eram dominados por você para a sua zona de conforto. E eles vão fazendo parte do seu jeito de tocar. Essa é a grande sacada, entendeu? E assim, um passo de cada vez. Não adianta você querer dar uma de super-homem e salvar o mundo em um dia. Não funciona, entendeu? Monta numa sequência de prioridades, né, as coisas que você tem mais dificuldade, as coisas mais antigas, porque eu sempre, principalmente os meus alunos, pessoas que já estudaram comigo, sabem que eu sempre ensino numa ordem cronológica, onde um assunto acaba caindo num outro assunto, ou seja, eles são interligados. Então é muito importante que essa ordem seja mantida, né, para que você consiga assimilar e lá na frente todas as pecinhas desse grande quebra-cabeça sejam encaixadas e não falte nenhum detalhe. Porque justamente esse detalhezinho pequeno que vai faltar que vai atrapalhar todo o resto, né?
Então é importante que vocês mantenham a ordem que foi estudado e, como eu disse, priorizando sempre os assuntos da coluna B, para que aos poucos eles façam parte da sua zona de conforto, que vocês consigam executar essas coisas de uma maneira mais natural, né? É importante que os assuntos não fiquem somente no caderno ou na apostila, mas que eles estejam sempre na sua cabeça e na ponta dos dedos também, ok? Bom, a quinta dica que eu dou é o seguinte: quando você vai tocar um determinado instrumento musical, independente se é guitarra, bateria, contrabaixo, a gente tem uma série de elementos que são utilizados. Por exemplo, você tem que trabalhar com percepção, raciocínio rápido, você tem que focar naquilo, porque se você estiver tocando e pensar, putz, você tem uma conta para pagar, você vai errar. Então é muito importante que todo o seu foco esteja no seu estudo naquele momento. Só que em contrapartida, tocar um instrumento também requer uma certa agilidade e principalmente esforço físico. Você usa esforço físico, né? Então é muito importante que antes de qualquer coisa, antes de qualquer treinamento, antes de um show, antes de um ensaio, vocês dediquem uma pequena parte do seu tempo para fazer alongamento, né? Pouca gente dá importância para isso, mas só quem teve algum problema físico recorrente de um estudo mal feito, de uma má postura, por exemplo, sabe o quanto isso é dolorido. E muitos desses problemas podem ser irreversíveis, né? Então é importante que vocês mantenham pelo menos uns 5 minutos antes de cada treinamento para fazer uma série de alongamentos. Depois, posteriormente, eu vou passar a fazer um vídeo, eu quero fazer um vídeo só sobre alongamentos, com uma apostila voltada para alongamentos, coisas que eu utilizo, coisas que outros profissionais também utilizam, para que vocês tenham um preparo adequado, né? É como praticar um esporte. Você vai fazer um curso de natação, antes você tem que fazer alongamento, fazer um período de aquecimento para depois começar a nadar. Você vai fazer atletismo, vai fazer kung fu, o que for, qualquer tipo de esporte requer isso, né? Requer uma preparação. E na hora de tocar um instrumento musical também. É assim que você vai adquirir resistência, por exemplo, né? É assim que você vai tocar de uma maneira mais suave, sem forçar demais, né? Então é muito importante. Bom, além dessa apostilinha que eu fiz de como estudar música, eu anexei também nesse PDF uma apostila de um músico que eu gosto muito, que é o Howard Roberts, onde ele tem alguns itens que eu acredito que vão ajudar bastante, não só no estudo, mas também na hora de tocar. Por exemplo, o item A fala sobre a motivação. Depois vocês dão uma lida nesse PDF que é muito interessante. Algumas pessoas se motivam pelos motivos errados. Por exemplo, eu vou tocar guitarra. Quando a gente é adolescente, geralmente isso acontece. Eu vou tocar guitarra porque aquela garota bonita da minha classe gosta de guitarrista, então eu vou aprender a tocar guitarra. Ou então, não, eu preciso estudar porque meu professor vai dar aula amanhã, ele é bravo, ele vai tomar matéria e eu não vou saber tocar esse exercício. Ou então, eu toco numa banda com 2 guitarristas e aquele outro guitarrista está se destacando melhor que eu, então eu vou ter que estudar para poder superar ele. Não, todos esses motivos são errados. O seu principal motivo e o único motivo tem que ser você mesmo. Você tem que fazer com que aquilo faça bem para você. Se tocar guitarra ou qualquer outro instrumento não te faz bem, se você evoluir no instrumento não te faz bem, então desiste, vai fazer outra coisa, vai pescar, fazer qualquer outra coisa, mas tocar guitarra não é para você, ok? Então o motivo é você mesmo. Você tem que agradar a você, e somente isso. Segundo, o item B da apostila do Howard fala sobre relaxamento físico, né? Que é importante quando você vai tocar durante um período muito grande. Por exemplo, eu vou falar por mim, eu estudo mais ou menos 3 horas por dia. Geralmente eu chego cedo na escola e durante 3 horas eu estudo. De meia em meia hora, de 40 em 40 minutos, eu dou uma breve pausa de uns 5 minutos, paro, estico a coluna, bebo um pouco de água, faço um pouco de alongamento. Tudo isso ajuda para que o seu organismo funcione de uma maneira melhor e que o seu subconsciente assimile melhor tudo aquilo que você está estudando. Então é muito importante que em pequenos períodos você faça esse relaxamento físico. Você pode até colocar uma música para ouvir, beber uma água. É importante manter o organismo bem hidratado, que tudo isso ajuda bastante na hora de estudar. Bom, o último item da
dessa apostilinha do Howard fala sobre precisão e velocidade. Eu noto também isso nos meus alunos, né? Eu tenho alguns alunos que têm vergonha de tocar devagar. Ele pega um exercício, por exemplo, eu vou tocar uma música, sei lá, do Megadeth, ele já quer tocar no beat correto. E não tem técnica ainda para isso, né? Então, primeira coisa, a primeira coisa importante na hora de você tocar é se preocupar com a precisão. A velocidade é uma coisa que leva tempo. Ela vai ser um resultado do seu estudo, entendeu? Se você estudar certo, diariamente, em pequenas doses, você vai alcançar a velocidade desejada. Outra coisa, nós somos acostumados a aceitar pequenas limitações. Faz parte de nós, principalmente os brasileiros, né? Por exemplo, vou dar um exemplo ligado à guitarra. Eu tenho muito aluno que, por exemplo, desce a escala fazendo um pattern de tercina em 100 BPMs, mas na hora de voltar ele dá uma engasgada, então ele liga algumas notas ao invés de paletar todas. Aí na cabeça dele ele pensa, ah, tá bom, ninguém vai perceber. Essas pequenas limitações, essa aceitação que a gente tem, a tendência é que isso vai aumentando aos poucos e vira uma bola de neve. Vai chegar uma hora que, para vocês, aquela limitação é normal, ninguém percebe, mas para quem está ouvindo, fala, nossa, o cara está tocando sujo, fora do tempo, a técnica está errada, a execução não está bonita. Então é importante que a gente seja muito cuidadoso na hora de aceitar esses limites, né? Todo mundo tem limitações técnicas, mas é importante trabalhar com elas, né? Não utilizar muletas, e sim focar em cima daquilo e tentar melhorar dia a dia para que o mais rápido possível vocês consigam atingir os seus objetivos dentro da música. Então é isso aí, galera. São as dicas que eu tinha para dar para vocês, que eu considero importantes, principalmente para a gente começar esse nosso grupo, né? E espero que vocês aproveitem e aguardo o feedback de vocês. Qualquer dúvidas, críticas, sugestões serão sempre muito bem-vindas. Mais uma vez, obrigado por estarem participando e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração!